Ricardo Martins, um empresário português de renome e multimilionário, estava a passar férias com a sua filha, Mariana Martins, que recentemente completará 20 anos. Eles tinham decidido tirar alguns dias de descanso nos Estados Unidos, aproveitando o calor da Califórnia. Tudo estava a correr perfeitamente até um incidente inesperado transformar a viagem numa experiência que Ricardo nunca esqueceria. Ricardo não era apenas conhecido pela sua enorme fortuna, conquistada no setor tecnológico e imobiliário, mas também pelo seu trabalho filantrópico. Ao longo dos anos, tinha doado milhões para várias causas, especialmente na área da educação e apoio às famílias mais necessitadas em Portugal e no Brasil. Para ele, a riqueza era uma ferramenta para mudar o mundo, e não apenas um símbolo de status. Mariana, por outro lado, ainda estava a aprender sobre o impacto que o império da sua família podia ter no mundo. Desde que era criança, Mariana sonhava em visitar os Estados Unidos, especialmente a Califórnia, com as suas praias ensolaradas e cidades vibrantes. Quando seu aniversário se aproximou, pediu ao pai para fazer uma viagem especial com ela. Ricardo, que trabalhava intensamente, sentiu que seria a oportunidade perfeita para passar mais tempo de qualidade com a filha. Decidiram, então, visitar Los Angeles, Santa Mônica e São Francisco. Os primeiros dias da viagem foram maravilhosos. Visitaram os estúdios de cinema, passearam pela famosa Calçada da Fama e, claro, passaram um dia inteiro na Disneylândia, o que fez Mariana reviver a sua infância de forma mágica. A viagem parecia perfeita até ao terceiro dia, quando chegaram a São Francisco, uma cidade conhecida pela sua rica história, paisagens deslumbrantes e bairros culturais. Ao chegarem, Mariana quis visitar a famosa Ponte Golden Gate e o Cais Fisherman's Wharf. Ricardo, sempre curioso e entusiasta da história, sugeriu que também explorassem alguns dos bairros mais antigos e multiculturais da cidade. Foi assim que decidiram fazer uma caminhada pelo bairro Mission, conhecido pelas suas raízes latinas e pela arte urbana expressiva. Enquanto passeavam pelas ruas estreitas, cheias de murais coloridos e edifícios de arquitetura encantadora, Ricardo começou a sentir-se estranho. Levou a mão ao bolso, onde normalmente guardava a carteira, e percebeu que esta não estava lá. Ficou instantaneamente em pânico. Tentou manter a calma, mas a preocupação era evidente no seu rosto. Mariana, a minha carteira. Não a encontro. Disse ele, nervoso. Mariana, que estava habituada ao luxo e à vida confortável, ficou aborrecida. Pai, eu avisei-te que andar por estes bairros não era seguro. Era previsível que algo assim acontecesse. Ricardo tentou tranquilizar a filha, dizendo que talvez tivesse apenas perdido a carteira e que não queria acreditar que alguém a tivesse roubado. No entanto, Mariana insistiu que o mundo não era tão bondoso quanto o pai gostava de pensar. As pessoas não devolvem carteiras, pai. Provavelmente já se foram embora com todo o dinheiro. Voltar para o hotel sem a carteira deixou Ricardo frustrado. O dinheiro era o que menos o preocupava, o verdadeiro problema eram os documentos importantes e os cartões de crédito. Estava prestes a passar as horas seguintes a cancelar cartões e reorganizar os planos de viagem, já que sem acesso às contas, parte dos seus planos, incluindo o jantar de aniversário que prometera a Mariana, teriam de ser cancelados. Enquanto Ricardo tentava relaxar no hotel e pensar numa solução, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Ele hesitou antes de atender, mas algo dentro dele o impulsionou a fazê-lo. Do outro lado da linha, uma voz jovem e nervosa fez-se ouvir. Senhor Martins? Eu encontrei a sua carteira. Estava na rua, aqui em Mission. Se quiser, posso devolver-lhe. Ricardo ficou espantado. Não esperava receber uma chamada como aquela e, sem pensar duas vezes, concordou em encontrar-se com o rapaz. O nome do rapaz era Lucas,
um jovem de 14 anos que vivia com a mãe e dois irmãos mais novos num apartamento modesto em Mission. A família enfrentava dificuldades financeiras há anos, mas Lucas sempre foi ensinado pela mãe a ser honesto e a ajudar os outros. Quando encontrou a carteira, sabia que a devolução era a única escolha correta. Ricardo ficou comovido ao conhecer Lucas e a sua família. Quando chegou ao pequeno apartamento onde viviam, percebeu imediatamente que não tinham muito. A mãe de Lucas, Sofia, parecia envergonhada pela simplicidade do lugar, mas foi incrivelmente hospitaleira. Ricardo não sabia bem como agradecer ao rapaz pela honestidade, mas sabia que queria retribuir de alguma forma. Após receber a carteira intacta, Ricardo conversou com Lucas e a sua família por um longo tempo. Descobriu que Sofia trabalhava arduamente em 2 empregos para sustentar a família, enquanto Lucas ajudava a cuidar dos irmãos mais novos depois da escola. A vida deles era uma luta constante, mas o calor humano que transmitiam tocou profundamente Ricardo. Sentiu-se inspirado e ao mesmo tempo envergonhado por ter tanto enquanto outros lutavam por tão pouco. Mariana, que até então estava a observar tudo à distância, começou a mudar a sua perspectiva. Ela, que antes estava irritada com a perda da carteira, sentiu-se emocionada pela honestidade e generosidade de Lucas. A sua visão do mundo, até aquele momento centrada em privilégios, começou a expandir-se. Sentiu que havia algo de maior importância na vida do que simplesmente desfrutar do conforto proporcionado pelo dinheiro. De volta ao hotel, naquela mesma noite, Mariana foi até ao quarto do pai para falar. Bateu à porta, e Ricardo, que estava sentado a rever alguns documentos, convidou-o a entrar. Pai, podemos conversar? Perguntou ela com um tom mais sério do que o habitual. Ricardo largou os papéis e virou-se para a filha. Claro, Mariana, o que se passa? Mariana hesitou por um momento, mas depois começou a falar. Pai, esta viagem, eu pensei que seria só diversão, mas aprendi algo muito maior. O que aconteceu hoje com Lucas e a família dele, fez-me perceber que a vida é mais do que luxo. Quero ajudar pessoas como eles. Não quero continuar a ser indiferente a quem precisa. Ricardo ficou em silêncio, visivelmente emocionado. Sabia que a experiência daquele dia tinha tocado algo profundo em Mariana. Filha, começou ele, sempre tentei mostrar-te que o verdadeiro valor da riqueza está em usá-la para ajudar os outros. O dinheiro é uma ferramenta. O que realmente importa é o impacto que podemos ter na vida das pessoas. Mariana sentiu, sentindo-se mais ligada ao pai do que nunca. Pai, quero fazer parte disso. Quando voltarmos a casa, podemos criar algo para ajudar mais famílias como a de Lucas. Algo que vá além das doações esporádicas? Ricardo sorriu com orgulho. É uma ideia maravilhosa, Mariana. Podemos começar uma fundação, algo que faça uma diferença real na vida das pessoas. E faremos isso juntos. Na manhã seguinte, antes de partirem de São Francisco, Ricardo e Mariana encontraram Lucas e a sua família no hotel. A mãe de Lucas estava visivelmente emocionada, agradecendo várias vezes pela generosidade de Ricardo, que já tinha decidido oferecer apoio financeiro à família. Lucas, por sua vez, sorriu timidamente, mas o brilho nos seus olhos dizia mais do que qualquer palavra. Enquanto o carro os levava de volta ao aeroporto, Mariana olhou pela janela e sorriu. Sabia que aquela viagem tinha mudado a sua vida para sempre. Ao lado do pai, estava pronta para embarcar numa nova jornada de solidariedade e empatia, determinada a fazer a diferença na vida dos outros.